diz assim, lá em Mateus. Antes vamos ler essa frase está lá, ó. Quem tem fé para quê? Obedecer a palavra, também tem fé para cobrar suas promessas. Então, se eu tenho fé para obedecer a palavra de Deus, a mesma fé que eu tenho para obedecer a palavra de Deus, eu terei para cobrar o cumprimento dessa palavra onde? Na minha vida. O contrário também acontece. Se eu não obedeço a palavra, se eu não obedeço a palavra de Deus, eu não tenho fé para cobrar o que Deus prometeu. Deu para entender? Olha o que diz o texto sagrado. Diz aí: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, Jesus que falou isso, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava o que, gente? Edificada sobre a rocha. E diz mais: e aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E o que aconteceu? E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Gente, preste atenção. Essa casa, pode fechar a Bíblia, pode fechar. Preste atenção, olha para o pastor agora. Essa casa representa a vida de cada um de nós. A sua vida é uma casa. Quando nós obedecemos a palavra, quando você obedece a palavra, é como se você estivesse a edificar, a construir esta casa sobre a rocha. Quem é a rocha? A nossa rocha quem é? O Senhor Jesus. A Bíblia fala que Jesus é como a pedra angular da igreja. A igreja está fundamentada em quem? A igreja, quando eu falo igreja, não é igreja universal, hein? Atenção. Quando eu falo igreja, estou a falar da igreja do Senhor Jesus, que é composta por todos aqueles que se converteram, que nasceram de Deus, todos aqueles que se tornaram uma nova o quê? Criatura. Deu para entender? Se você nasceu de Deus, você faz parte da igreja do Senhor Jesus. Se você não nasceu de Deus, você não faz parte da igreja do Senhor Jesus. Você pode fazer parte da igreja institucional, igreja universal, ou assembleia, ou a batista, etc, etc. Mas se você nasceu de Deus, você obrigatoriamente faz parte da igreja do Senhor Jesus. Amém? Então, se eu faço parte da igreja do Senhor Jesus, a minha vida tem que estar edificada onde? Na emoção? Na emoção? Porque hoje em dia, a maioria das igrejas trabalham com o quê? Emoção. Emoção. E a emoção é passageira. A emoção vem e a emoção vai. O que permanece é a palavra. Deus é palavra. Deus é espírito. Você está vendo Deus aqui agora? Você vê Deus aqui? O que você está a sentir aí agora? Eu não estou a sentir nada. Agora estou com fome. Só isso. Mas não estou a sentir nada. Não tem que sentir. Eu tenho que sentir um calafrio, um arrepio. Nada disso. Nada disso. Isso é emoção. Você tem que crer. Crer. E você crê com o quê? Com a cabeça. Você crê com a mente. Você não crê com o coração. Quando eu creio na palavra de Deus e pratico, porque se eu creio, obrigatoriamente eu pratico a palavra.
E o que é praticar a palavra? É fazer o que Jesus mandou você fazer. Jesus mandou perdoar? Mandou ou não mandou? Perdoai para seres, perdoe. Jesus não mandou a gente ter bons olhos? Tenha bons olhos. Jesus mandou falar a verdade ou a mentira? Fale a verdade, porque a mentira, o pai da mentira quem é? É o diabo ou não é o diabo? A palavra do cristão tem que ser se ensina ou não, o que passa disso é do diabo, diz o texto sagrado. Amém? Então, pratique a palavra, ouça a palavra, viva a palavra, obedeça a palavra. O que a palavra manda você fazer? A palavra manda que a gente seja glutão, sejamos glutões. O que é uma pessoa glutona? Que come além? Dona Sorriso. Psst. Ei, presta atenção, olha para cá, deixa aí o jornal. Psst. Presta atenção. Então, nós temos que obedecer a palavra. O glutão, por exemplo, é aquele que come além do quê? Isso também é pecado. Ou não é pecado? Você acha que o pecado é só mentir? É só roubar? É só adulterar? Não, isso também é pecado. Isso também é pecado. Falar mal da vida dos outros é o quê? É pecado. Você falar mal da vida dos outros é pecado. Você falar pelas costas dos outros é o quê? É pecado, é fofoca. Isso é fofoca. Então você tem que olhar para a sua vida. Será que você tem praticado a palavra? Porque às vezes você está se deparar com um problema, uma situação, e você não consegue vencê-la. Você não consegue vencer esse problema exatamente porque você não pratica a palavra. É o que está escrito aqui. Se eu pratico a palavra, quando vierem as lutas, quando vier a tempestade, quando vier as tribulações, quando vier os problemas, eu não vou abaixo. Por quê? Eu estou alicerçado aonde? Na rocha. Mas se eu não pratico a palavra, então quando vier qualquer situação, qualquer problema, a pessoa vai abaixo. A pessoa na hora vai abaixo. Você vê que tem pessoas que vieram na igreja, começaram, etc., mas não permaneceram. Por que não permaneceram? Por que não permaneceram? Ou você acha que está na igreja, você vai ter uma vida fácil? Não, é luta, é guerra. Nós estamos numa guerra. Mas quando eu pratico a palavra, eu sei que vou vencer essa guerra. Quando eu não pratico a palavra, quando eu não vivo a palavra, então eu não tenho forças para cobrar o cumprimento do quê? Dessa palavra na minha. É o que eu falei, por exemplo, o Salmo 23. Tem gente que tem o Salmo 23, a Bíblia aberta. Não tem gente que faz isso? Abre a Bíblia no Salmo 23 e deixa lá na estante. E está lá a vida toda. A página está até amarela. Está lá a vida toda. Ou ela tem um quadro lá do Salmo 23. O Senhor é meu pastor. E ela coloca bem grande essa parte, né? Ela põe bem grande. O Senhor é meu pastor. Quer dizer, mas falta tudo. Por que falta tudo? Porque ela não pratica o quê? Porque se ele é o meu pastor, eu sou o que dele? Eu sou ovelha. Você sabe que a ovelha é o animal mais dócil e mais obediente que existe na face da terra. Então, se eu sou ovelha do Senhor Jesus, eu tenho que obedecer a palavra de quem? Do Senhor Jesus, do pastor. Ele é o pastor. Eu tenho que obedecer a palavra dele. Então, se eu obedeço, eu estou inserido nessa bênção. Então eu posso dizer: o Senhor é meu pastor. Aí a pessoa tem lá escrito lá na parede, mas ela não pratica a palavra. Ela está lá escrito na parede da casa dela, está lá não sei aonde, e ela sai da igreja e ela é uma pessoa de confusão, é uma pessoa turrona, é uma pessoa mal-humorada, é uma pessoa que fala mal da vida dos outros. Depois ela chega em casa: o Senhor é meu pastor. Quer dizer, religiosa. É isso que é o religioso. É isso que é o religioso. O religioso, ele pratica até um ritual. O religioso pratica até uma doutrina, mas ele mesmo não vive. Amém? Inclusive, por isso que os religiosos da época, que foram os fariseus, mataram quem?
Mataram quem? Quem foi que matou Jesus? Foram os religiosos. Se você não sabe, foram os religiosos. Foram eles que mataram Jesus. Por quê? Porque eles mandavam fazer, mas eles mesmos não faziam. E Jesus confrontava isso. Deu para entender? Deu para entender? Eles mandavam a pessoa praticar uma coisa que eles não praticavam e Jesus confrontava. E por isso eles ficavam irados com o Senhor Jesus, com raiva do Senhor Jesus, e mandaram matar Jesus. Não foi Roma que matou Jesus. Não foi o Império Romano que matou Jesus. Pelo contrário, Pilatos até quis soltá-lo e fez de tudo para libertá-lo. Foi ou não foi? Mas foram os religiosos que incitaram os judeus da época, que pediram que crucificassem o Senhor Jesus. Claro, lógico, evidente que tudo isso já estava no plano de quem? De Deus. Tudo isso fazia parte. Jesus foi moído, Jesus foi prensado. Sabe a azeitona quando é prensada? Sabe? A azeitona quando é o quê? Inclusive, o Getsemane, quando Jesus no Getsemane derramou o quê? O que ele derramou no Getsemane? Sangue. A Bíblia fala que o Senhor Jesus, ele orou tão intensamente, tão forte, que o suor dele se transformou em gotas de sangue. Quer dizer, ele foi prensado, como a azeitona que é prensada para extrair o quê? O azeite de oliva. Não é assim que acontece? Então ele foi prensado. Por isso Getsemane é o jardim da prensa em Israel. Ele foi prensado ali, por quê? Para que através do sacrifício dele, do sangue dele, nós tivéssemos a oportunidade da salvação. Quem entendeu, pessoal? Está claro? Está fácil de entender? Então, como que eu quero cobrar algo de Deus se eu não pratico? Se eu não sou fiel a Deus? Se eu não obedeço a palavra? Comece a obedecer a palavra. Perdoe quem você precisa perdoar. Limpe o seu coração. Entregue a sua vida. Inclusive, um dos mandamentos do Senhor Jesus é o quê? Quem crer e for batizado. Você que está na igreja demora, fica nessa demora para se batizar nas águas. Você não está obedecendo a palavra. Você não faz parte da igreja. Você não está firmado na rocha. Não, pastor, não, porque você nem o batismo você aceitou ainda. Você precisa se batizar. É uma necessidade sua se batizar e sepultar a velha o quê? Criatura. Descer as águas batismais. Pastor, e se eu quiser hoje mesmo me batizar, eu posso? Pode. Mas eu não estou preparado, não. Nós temos aí o roupão, nós temos aí tudo. É só você querer. Já batizamos pessoas que na hora tomaram decisão. Quem já tomou decisão na hora de entrar no batistério? Faz assim, na hora. Na hora. E foram batizadas, não precisou de preparação nenhuma. É uma decisão. É o que, pessoal? É o que, pessoal? Uma decisão. Agora, como que você vai cobrar de Deus o cumprimento das promessas dele se você não obedece? Se nem entregar a sua vida, você entrega. É difícil, hein? É igual aquela pessoa que diz assim: hoje não me apetece ir na igreja. Não me apetece. Não tenho vontade. Ora, ir na igreja é questão de vontade ou de necessidade? Você tem horas que você diz assim: não me apetece comer, mas você não tem que comer. Não me apetece dormir, mas não tem que dormir. E quando você diz assim: não me apetece trabalhar, não vai trabalhar para você ver. Não tem que trabalhar? Sim ou não? Então a gente não faz só o que a gente tem vontade de fazer. A gente faz aquilo que é o quê? Necessário. A gente sabe que é o diabo, naquela hora que você está para vir na igreja, é o diabo que faz o quê? Sopra. Não, fica em casa. Não, você está cansado. Está amarrado o diabo. Eu não vou deixar de ir na casa do meu Senhor buscar o meu Senhor, não. Eu vou cansado ou não, com fome ou não, chovendo ou não, com frio ou não, eu vou estar na casa do meu Senhor. E quando você age dessa forma, o que você acha? Deus não vai te honrar? Deus não vê o seu esforço? Deus não vê o seu sacrifício? Ou não vê? Ele vai te honrar, Ele vai te abençoar.